Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Bom dia, Tati. Bom dia, Patrícia. Bom dia para todo mundo que está chegando agora, sexta-feira, dia 20. Olha que delícia a gente começar já o dia tendo clareza do que a gente quer fazer no nosso dia, na nossa semana, no nosso mês e no nosso ano. E a proposta dessas 4 aulas, dessa maratona de 4 aulas, é trazer exatamente esse poder que a gente tem de clareza, de intencionalidade dentro dos nossos projetos. Então, já para começar, coloca o dedinho aqui, ó, nesse aviãozinho, e encaminha para 2, 3 pessoas que você sabe que pode se beneficiar com essa aula de hoje. Eu vou estar falando bastante sobre rotinas. E quando a gente para e pensa que a nossa vida ela é moldada por rotinas, a gente começa a entender a importância da gente parar, pensar, analisar e estruturar. E a rotina é que faz a mudança de chave na nossa vida. Então, por isso que quando a gente para e pensa exatamente como está funcionando a minha rotina, é, é aí que as coisas, né, ganham uma virada de chave. Bom dia, Gi, bom dia para todo mundo que está chegando agora. Bem, eu já vou começar abrindo a aula de hoje. Desculpem o atraso, como é a primeira aula depois de algumas sem fazer, então eu me enrolei um pouco na hora de começar. Eu já vou começar perguntando para vocês, quem aqui começa o seu dia antes de tomar café da manhã tomando um copo de água, de pelo menos aí 200 ml? Coloque aqui, se você tomar água, coloca aí, eu tomo. Carol, por que que você já começou falando sobre isso? Porque água é um dos recursos que a gente precisa usar, se você ainda não usa ou não usa muito, para você poder ter mais energia, para você ter mais concentração, mais foco, para você emagrecer, para você aumentar os seus rendimentos. Então, água é fundamental na nossa vida. Gente, me dá só um time, que eu vou ter que abrir a janela ali, porque eu estou morrendo, pingando de calor aqui. Peraí, segura aí. Aí, agora vai dar um alívio aqui. Boa. Bem, então quando a gente para e pensa que a água já é um dos recursos, eu já vou começar a trazer já mais uma sacada, tá? Pensa assim, ó, se você tá aqui nessa aula, não é o acaso. Lembra, se você chegou até aqui é porque a nossa energia é semelhante. Então, a gente precisa entender que tudo aquilo que a gente vai fazer na vida, quando a gente coloca intencionalidade, que é saber por que está fazendo, a gente tem as viradas de chave, a gente tem as respostas que a gente está buscando. E a ideia na aula é você ter as respostas que você está buscando. Então, eu não sei aí na sua vida se você está trabalhando home office, híbrido ou remotamente. Ou se você está trabalhando todos os dias externamente. Coloca aqui para mim. Você trabalha só em casa, trabalha remotamente, você trabalha híbrido, você trabalha algumas vezes em casa. Só para eu te conhecer melhor, coloque aqui para mim, por favor. Por que que é importante a gente saber disso? Porque a gente vai começar a entender como você funciona, como eu funciono. E a partir de eu entender, de eu ter mais autoconhecimento sobre mim, eu começo a entender aonde eu estou me sabotando de poder fazer as mudanças de chave que eu desejo para minha vida. Eu acredito que se você está aqui é porque você deseja fazer alguma mudança de chave, não é verdade? Senão você não estava aqui. Então, para quem está chegando agora, muito bem-vindo, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está aqui. Então, pensa assim, se você trabalha 12, 14, 16 horas, eu acredito que você deve estar um pouco cansado de viver essa rotina de exaustão, de trabalhar muitas horas e talvez não está tendo um retorno daquela forma que você gostaria. E por que que isso acontece? Pode ter certeza que tem a ver com a falta de clareza do que você quer, a falta de clareza de saber como mudar e a falta de clareza de não entender o que está te sabotando. Então, por que que isso é importante? E a primeira aula eu estou trazendo exatamente essa questão para você entender quais são os pontos cegos que você está vivendo, que você está passando e que você precisa destravar.
Gente, para quem está chegando agora, bom dia! Sexta-feira, dia 20. Aproveita a oportunidade que a aula começou agora, faz 7 minutinhos. Pega esse dedinho aqui maravilhoso, encaminha essa aula para duas, três pessoas que você acredita que possam se beneficiar. Você sabe que está trabalhando remotamente, híbrido, home office. Aproveita essa oportunidade para ajudar as pessoas, que a intenção é sempre a gente contribuir com o processo de cada um, para a mudança de chave que precisa, tá? Então, pensa assim, se você está trabalhando 12, 14, 16 horas, eu acredito que você deve estar vivendo um ciclo de exaustão, de cansaço. E por que que isso é importante? A gente parar e pensar, cara, será que é isso que eu quero viver para mim? Coloque aqui, quem está trabalhando 12, 14 ou 16 horas? Coloque o número de horas que você trabalha durante o seu dia. 12, 14 ou 16. Se for menos, tudo bem, mas eu quero saber quem está trabalhando em exaustão. Dá 12, 14, 16 horas todos os dias. Qual que é a média do que você trabalha? Coloque aqui para mim, por favor. Vamos lá, gente. Quanto mais vocês coloquem, mais ajuda ao Instagram a entender que essa aula está sendo importante para as pessoas. Por isso que eu peço para vocês curtirem, mandar o aviãozinho, comentário aqui na aula. Boa. Carol comentou 14. Quem mais está aí que pode comentar quantas horas você trabalha? Pensa assim, ó. Se você está trabalhando 14, vou pegar o gancho aqui da Carol que comentou 14 horas. Como que eu consigo modificar essa realidade? Eu sei que eu quero mudar isso, mas como que eu começo a fazer? Eu primeiro entendendo o que que eu quero para mim. Se eu não entender para onde eu quero ir, eu não consigo mudar essa coisa que é óbvio. E isso é uma das coisas que eu mais falo para os meus clientes dentro dos meus processos de mentoria. É tão óbvio, é tão simples, só que a gente não faz a mudança de chave. Só que por ser tão simples e tão óbvio, que é o seu calo no sapato que você precisa modificar. Então, pensa assim, toda vez que a gente precisa resolver uma questão, a gente precisa primeiro entender o que que eu quero para mim. E eu vou dar um exemplo, tá? Dentro dos meus processos, é uma das coisas que eu ajudo as minhas clientes a desenvolverem é uma rotina produtiva. Por quê? Porque quando a gente para e pensa em produtividade, não é trabalhar 12, 14, 16 horas. Você até pode trabalhar temporariamente dentro desse ciclo, só que ele não pode ser por muito tempo, porque isso fica insano. Não tem como ser sustentável. Então, a ideia aqui nessa aula hoje é você já começar a ter clareza de você colocar no papel realmente como você quer. E aí eu já vou te trazer uma sacada. Pensa assim, ó, você não precisa se preocupar como você vai fazer isso em um ano. Mas pensa, qual é a primeira coisa que você pode começar a fazer na semana que vem? Qual é o primeiro passo que você pode dar que talvez você ainda não está tendo, que você ainda não deu? Quando a gente para e pensa em começar a criar uma rotina produtiva, eu preciso entender como está a minha rotina hoje, senão eu não consigo modificar. É o que eu comecei a falar um pouquinho na aula no comecinho, não foi? Para quem chegou aqui no comecinho. Então, pensa assim, ó, a primeira coisa que você precisa entender, que aí eu já vou te trazer sete, sete movimentos que você já pode começar a incorporar agora na sua vida, tá? O primeiro é você ter clareza do que você quer. Um exercício que você já pode começar a fazer, além de colocar no papel, é você entender, você quer melhorar a sua vida pessoal ou profissional. Se você está trabalhando 12 horas, você quer trabalhar menos ou você quer trabalhar de uma outra forma diferente? Percebe que são coisas distintas, são coisas diferentes que você precisa direcionar, você precisa intencionalizar, você precisa ter clareza para focar nessa direção, porque são áreas que se complementam, mas são coisas completamente diferentes. A partir dessa pequena decisão que você toma, você vai começar a visualizar o caminho. O caminho é como se fosse uma lanterna, que você vai ligar só 20 passos para frente. A partir de 20 passos, você vai começar a iluminar mais 20 passos. Por isso que eu bato na tecla e falo para vocês que vocês não precisam saber todo o caminho.
quanto tempo vai levar, mas você precisa definir um único passo. O único passo que faça você sair da situação que você está. É como se fosse aquela passagem bíblica que fala assim, né? Caminha que o caminho se abrirá, que Deus fala. Então, quando a gente começa a caminhar na direção de construir o projeto que a gente deseja, a gente começa a realizar os nossos desejos mais profundos. E aí, quando a gente para e pensa que a gente está aqui para realizar os nossos desejos, que é na nossa vida pessoal e profissional, as coisas começam a fazer mais sentido. Então, vou te dar o bingo. Quando você começa a trabalhar 12 horas sempre, mas você está construindo algo que move o seu coração, que move a sua vida, vocês já viveram isso? Você não fica satisfeito, satisfeita? Você não acorda feliz? Você não acorda grata por estar fazendo aquilo? Por estar sendo bem remunerada, vivendo daquilo realmente que você quer? Então, o primeiro passo já é você escrever. Escreve, e aí o próximo passo dentro do escrever seria como se você montasse, pega uma folha de sulfite, você pode usar a tela do seu celular, a tela do seu computador, você pode fazer um mural com imagens que simbolizem aquilo, ancorando aquilo para você, energeticamente aquilo para você. Por que que isso é importante? Porque você vai começar a entrar em conexão com a informação que você quer. Então pensa assim, ó, toda grande mudança que a gente quer fazer na nossa vida, ela sempre começa do pequeno para o grande, e não ao contrário. Então, o que faz a gente, muitas vezes, empacar nas mudanças é quando a gente para de caminhar na direção daquilo que a gente quer. E eu acredito que você está aqui é porque você quer caminhar, você quer ir mais rápido, você quer ir para frente. Então, pensa assim, se você quer ter mais tempo livre para você, qual que é a imagem que simboliza esse tempo livre? É você numa praia, numa viagem, é num outro trabalho, é curtindo com a sua família? Qual a imagem que simboliza que você está vivendo esse tempo livre para você? Você está na sua casa, está tomando um vinho, está de pernas para o ar? Aonde você está? Você está curtindo com seus filhos? Você está com a sua família? Isso são informações que parece bobo e não parece nada, mas é o mapa do seu quebra-cabeça. Se você não sabe, ó, você está vendo que tudo começa na clareza? A clareza é o que muda a nossa realidade, porque a clareza é o que traz o combustível para você continuar cada dia. Tem mais informação aí, mas aqui é o macro. A clareza é o que dá direção do leme. Sem você ter clareza, mas clareza não é falar assim, eu quero fazer essa mudança. Tá, mas qual que é a imagem que simboliza isso para você? É ter mais dinheiro na conta? É ser reconhecida no seu trabalho? É ser bem-sucedida? É ser amada? É ser aceita? Eu não sei. Mas você precisa pensar nessa imagem que simboliza isso para você. Se você não parou para pensar nisso, chegou o momento. Chegou o momento de você parar e refletir sobre isso. E pensa assim, ó, eu não sei se você já parou para pensar, só que todo mundo que está aqui hoje é uma empreendedora ou empreendedor. Você é uma pessoa que precisa pensar como empresária, como empresário. Porque se você não pensar que você não é só seu trabalho, você é um ser que precisa construir algo pessoal para você, você só vive para o trabalho. E aí começa a peça do quebra-cabeça a se linkar. Lembra? Tudo começa no mental. Se eu não mudo a forma como eu olho para as coisas não têm como modificar na minha vida. Rotinas produtivas vêm de você entender que você vai ter que olhar de forma diferente como as coisas estão acontecendo, porque da forma como está acontecendo, você já sabe que não está funcionando. E eu sei que você sabe, porque você não estava aqui. Então, se você está trabalhando 12, 14, 16 horas, está trabalhando home, está trabalhando híbrido, está trabalhando remotamente, está tudo bem. Só que como eu posso construir uma realidade para mim que eu viva feliz, satisfeita, realizada, sendo bem-sucedida da forma como eu desejo, dentro daquilo que eu já vivo? E isso são ajustes. É possível fazer? Eu te garanto que sim. Desde que você entenda a importância de você olhar para você como uma empresária, como uma empreendedora. Você já parou para pensar quais são os seus princípios, seus valores? Qual é a regra do seu jogo?
Porque na empresa que você trabalha, ou você prestando serviço para alguém, a empresa coloca as regras, elas colocam as normas dela. Ela impõe o que é certo, o que pode, o que não pode. E você? Você já parou para pensar o que você pode e o que você não pode? O que você não negocia mais na sua vida a partir de 2023? O que é inegociável para você? O que não dá mais para continuar levando na sua bagagem, na sua mochila? Se você não tomar essa decisão, o que não dá mais para carregar em 2023, você vai continuar carregando. Sabe por quê? Porque isso é o padrão repetitivo. Porque isso já é o padrão que você sabe fazer todos os dias. É a forma que você sabe se comportar todos os dias. É a forma que a sua rotina está todos os dias. É a forma que já é todos os dias. Carol, como que eu mudo isso? Quando você para e pensa sobre você. Quem é você? Para onde você quer ir? Qual é a imagem que represente isso para você? Se você não sentar para pensar sobre isso, você não tem como mudar nada. Você é um CPF que precisa ser valorizado. O CPF de uma pessoa que merece viver os seus sonhos, merece viver os seus ideais, merece viver os seus desejos. E é isso que eu quero ajudar você a te ajudar. E eu sei que nesse momento você já está pensando em alguma informação. Então, pega essa informação que eu vou te trazer agora. Tudo que você tiver de ideia, de insight, anota. Anota no seu bloco de notas, anota na sua agenda, anota num caderno que você tem perto de você. Porque se você não fizer isso, você não consegue linkar o mapa do que você quer construir. Sabe por que pessoas realizam e outras não? Porque elas agem. E quem age tem poder. É a ação que dá o resultado, não é o saber. Saber não muda a nossa realidade. Ação é eu conectar o meu mental, meu racional com o meu emocional, com a minha atitude, com a minha direção, com o meu planejamento. Qual é o primeiro comportamento que você tem que colocar? Disciplina. Disciplina para você seguir o plano que você estabeleceu para você. Disciplina para você seguir aquilo que você determinou para você. A disciplina é o combustível que ajuda a rotina a ser moldada. Primeiro vem a rotina, depois você vai instalar o hábito novo de fazer um comportamento novo. Só que a disciplina, ela tá aqui, ó. Sem a disciplina de você seguir o plano que você estabeleceu, e eu quero perguntar já agora para todo mundo que está aqui, quem já tem um planejamento do que quer para sua vida esse ano? Coloca aqui, eu tenho. Se você já fez, coloca aqui, eu tenho. Por que que isso é importante? Porque se a gente não para a gente pensar sobre isso, viu que eu falei muito sobre isso? Para pensar sobre isso e escreve sobre isso, você não consegue ir moldando o caminho. E aí a gente se pega num paradoxo, que é o sabotador. A mente tagarela fala assim, cara, eu sei para onde eu vou, não preciso nem anotar. Tá bom. Só que o fato de eu não anotar, eu me perco no dia a dia. Lembra, a nossa vida, você que está aqui, você é mulher ou homem, você é esposa, você é filha, você é mãe, você é irmã, você é cunhada, você é amiga, você é empresária, você trabalha para alguém, presta serviço. Então pensa assim, você viu quantos papéis você tem? Você realmente acha que você consegue dar conta mentalmente de estruturar todos esses papéis se você não montar o planejamento? Gente, montar um planejamento não é uma coisa que tem que ser fechada, que não pode mexer, ao contrário. Você precisa montar um esqueleto da sua vida. Vou dar um exemplo. Quando você vai morar numa casa, você normalmente vai morar numa casa que ela não está mobiliada. Ou se ela está mobiliada, você vai modificar algumas mobílias que têm a ver com a tua essência, com a tua vida, com a forma como você quer moldar. Tá fazendo sentido? O que que eu quero dizer? A gente precisa entender que a vida precisa ter resiliência. Uma das passagens que eu falo muito sobre isso num livro que eu escrevi em parceria com a minha esposa é sobre resiliência. Quando a gente para e pensa que a nossa vida ela precisa ser moldada a partir de ter essa resiliência de resistir,
Não desistir do seu sonho. Não desistir. Você está trabalhando 12, 14, 16 horas? Cara, trabalha, mas não aceita que você tenha que trabalhar dessa forma. Aceita que você quer mudar essa realidade. Você vai montar um plano de ação para mudar isso para sua vida. Entende que são visões diferentes? Uma coisa é eu aceitar que eu trabalho dessa forma e é assim que eu vou viver. A outra coisa é eu entender que eu tô vivendo assim, só que eu vou mudar. Quando você entende essa mentalidade, você começa a moldar a sua ação. E lembra, o que faz a mudança na sua vida é o que você faz, não é o que você fala. Tudo que você tem de conhecimento guardado na sua cabeça, de nada vale se você não colocar em prática. De nada vale. Olha, eu posso te garantir. Uma das coisas que eu sempre fiz muito na vida foi estudar. Eu fui estudar, eu vim de uma família super simples, humilde, e que minha mãe sempre me incentivou muito. Só que lá atrás, quando eu me formei em educação física, fui trabalhar com personal trainer, que eu trabalho até hoje, e eu amo. Eu lembro que eu escutei isso do meu pai. Meu pai falou assim para mim: Carol, você vai ser professora? Você quer fazer mesmo educação física? Lá atrás. Eu falei: quero, pai. Meu sonho é ensinar as pessoas. E quando eu entrei na faculdade, eu tinha três objetivos, que era trabalhar com terceira idade, trabalhar com corrida e trabalhar com personal. Eu amo trabalho personalizado. Amo. É minha paixão e eu trabalho com isso há mais de 15 anos. Meu pai virou para mim e falou assim: Carol, você vai trabalhar muito, vai ser muito difícil. Você vai trabalhar pouco e vai ganhar, vai trabalhar muito e vai ganhar pouco. E eu falei: pai, tá tudo bem. Só que eu quero isso para mim. E eu garanto a você que eu sempre fui e sou ainda muito bem-sucedida no que eu faço. Eu amo o que eu faço, eu amo ensinar, eu amo ajudar. E eu sempre quis ajudar as pessoas. Amo. Por mais que alguém lá atrás tentou me segurar, mas lembra, é a visão da pessoa falou para mim lá atrás. Era a visão do meu pai, não era minha. Então, eu tô te contando toda essa história para fazer a conexão. Quais são as certezas absolutas que você está carregando na sua vida que estão segurando você de voar? Quais são as certezas absolutas, que são as crenças, talvez que você ouviu do seu pai, da sua mãe, do seu ciclo familiar, dos seus amigos, ou da onde você estava inserido, que estão segurando você de pensar fora da caixa? Eu trabalhei muito, eu trabalho muito até hoje. Mas a diferença é que quando a gente trabalha naquilo que a gente ama, nada segura a gente. E eu amo o que eu faço. Eu amo todo dia acordar cedo e poder ajudar meu cliente personal. Eu amo todo dia acordar e poder viver dando mentoria para os meus clientes. Eu amo todo dia acordar e poder ajudar a destravar o que está segurando meu cliente de avançar. E é isso que eu quero que você pare e pense na sua jornada agora. Eu contei uma crença que meu pai embutiu na minha cabeça, só que naquele momento eu não permiti. Eu segui o plano. Eu sabia que o meu propósito era ajudar as pessoas como professora, e eu amo ser professora. A minha forma, a minha didática é bem professoral, eu sei disso, eu gosto, é minha essência. E fechando o link, quanto você investe em você? Fazendo um download que é o que a gente trouxe agora. Eu sempre investi muita grana em mim. E eu sempre falei isso para minha mãe: mãe, se eu colocasse na ponta do lápis, eu já tinha um apartamento. Só que não, eu sempre fiz a escolha do conhecimento, porque eu tenho algumas dificuldades até hoje. Eu sou dislexa, eu tenho déficit de atenção, eu sou, sim, super avoada, mas é a minha forma de ser. Eu acolho essa vulnerabilidade, crio um plano de ação para poder fazer as mudanças que eu preciso para minha vida e sigo o plano. Não é as minhas limitações que vão segurar que eu siga e seja melhor. Ao contrário, Carol, o que que você está falando que tem a ver com rotina de produtividade, tudo isso? Tem a ver com, porque a tua história tem a ver com a forma que a tua rotina hoje está. Ela tá porque tem alguma crença que está limitando você de olhar fora da caixa. Então é isso que eu quero trazer para você agora. Quais são? Chegou um ser aqui iluminando o caminho. Quais são as crenças que você percebe? Quais são as certezas absolutas que você percebe que você ainda tem, que estão segurando você de pensar fora da caixa, de você entender que você pode sim criar uma rotina diferente, que tempo não é limitado.
Desculpa, que tempo não pode ser um empecilho para você. O tempo é limitado, ele só tem 24 horas. E isso é a única coisa que todo mundo tem em comum. Isso não muda. O que faz algumas pessoas conseguirem fazer as mudanças de chave para a vida delas é o que eu faço com o tempo. O que que eu faço com o tempo? O que eu faço durante o meu trabalho? O que eu faço durante o meu trabalho? O como eu estou usando o meu tempo é o que vai fazer a mudança. Carol, eu não tenho tempo de estudar. Tudo bem. Aí você precisa tomar uma decisão. Eu também não tinha tempo. Aí eu comecei a criar o hábito 2015, 2014, de colocar um fone no ouvido e ouvir podcast, vídeo, aula, estudar por áudio, até eu poder parar e ler. 2014, 2015, eu não estou lembrada agora, mas acho que 2014, 2015. Eu andava com um livro embaixo do braço, porque eu não estava com o hábito de ler. E eu comecei a inserir hábitos novos. Porque a leitura é um dos recursos que eu usei para poder me melhorar a minha dicção, a minha ortografia, porque eu reconheci que aquilo era uma vulnerabilidade minha. E eu estou contando tudo isso para você pensar na sua história. E isso tem tudo a ver com rotina. Quais são as coisas que você talvez precise investir mais em você? Você hoje investe em você? Coloca aqui para mim, quem investe em você? Você hoje investe no seu autoconhecimento? Não é no seu trabalho, é em você. Você investe em mentoria, você investe em livros, você investe em viagens, você investe em ir talvez um bom restaurante, comprar algo que você se sinta merecedora daquilo, mas não para ter mais, mas para sentir que aquilo fazia parte do que você queria para você. Tudo isso que eu estou trazendo para vocês é sobre mentalidade. Só que se a gente não para pensar na nossa mentalidade, as coisas não começam a mudar. Lembra que não é o que eu sei que muda, é o que eu faço. Então, se você hoje ainda não tem um planejamento, que eu vi aqui que a Mari colocou, não tem, tá tudo bem se você não tem ainda um planejamento. Começa hoje, anota agora. O que você quer para o seu 2023? Peraí, gente. Sequei. O que você quer para o seu 2023? A partir disso, eu quero que você pense qual é a imagem que representa esse 2023 para você. O que você vai estar fazendo? Você vai estar com pessoas construindo isso que você quer? O que você quer realizar para você na sua vida profissional? Você quer ser mais bem-sucedida? Você quer ganhar mais? Você quer mudar de lugar? Você quer montar um projeto? O que você quer para você no seu profissional? E agora pensa o que você quer no seu pessoal, porque a nossa vida é assim, ó. Não tem como você ser bem-sucedida numa coisa e aceitar que você não pode ser em outra. Isso é crença. Anota isso. Você pode e merece ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Você merece ter um relacionamento incrível. Você merece ser amada. Você merece ganhar dinheiro. Você merece viajar. Você merece usufruir daquilo que você faz. O receber está muito alinhado com o que você faz. Só que se você não faz algo que conecta a tua alma, que está cumprindo a sua missão, que é ser você, entregar as coisas para as pessoas, entregar no sentido que é o seu, as suas habilidades, seu serviço. Você não consegue conectar se você está usufruindo ou não está, está sendo merecedor ou não. O merecimento, ele está muito relacionado à minha autoestima, ao meu alto valor. Ele está muito relacionado com aquilo que eu quero para mim. Eu não aceito mais o que é inegociável para você em 2023. O que não dá para continuar carregando a bagagem. Relacionamentos tóxicos, amizades tóxicas, ambientes tóxicos. O que não dá? Não dá mais para carregar. A segunda coisa, gente, se vocês tiverem dúvida, coloque aqui para mim, tá bom? Que eu tô falando aqui, porque vem vindo as informações. Quando você coloca isso no papel, começa, isso não é um planejamento, isso aqui é um rascunho, tá? É um esqueleto.
Coloca isso no lugar que fique visível para você. Coloca na sua parede, no seu armário, no faz um painel, né? Ou pode ser numa cartolina, pode ser no computador, no celular, mas cria, coloca isso de uma forma concreta que você possa visualizar. Essa nossa parte visual, ela é muito importante para dar direção. Porque pensa assim, se todo dia você para e pensa, você para e passa pelo painel onde você colocou suas metas, você concorda que todo dia você está ativando um gatilho de lembrar que, nossa, aquilo lá eu não tô fazendo, ou, puta, eu tô certo, tô indo na direção certa, tô indo na direção certa, tô indo na direção certa. Então, isso é um dos recursos que você precisa ter para poder lembrar do que você está fazendo, lembrar para onde você quer ir. O segundo comportamento importante é você ter determinação. A disciplina começa, mas se você não tiver determinação e colocar esforço para fazer o negócio funcionar, aí não vai. Eu vou contar para você o que acontece, um dos sabotadores que faz as pessoas não andarem. Primeiro, é querer algo grandioso demais e não pensar que começa do pequeno. E o segundo movimento é, eu posso ter metas ousadas e devo, porque eu só posso, quando eu sonho grande, eu percebo que eu sou grande. E aí começa a questão do merecimento. Mas o sabotador é, se você não lembrar que é tão óbvio que você já sabe o que tem que fazer na cabeça, só que você não age, você percebe que você não sai do lugar? Então, um dos sabotadores é a frase que você talvez fala para você sempre: eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei para onde eu tenho que ir. A minha pergunta é: se você sabe, por que você não está com a sua realidade diferente? Então, aqui é importante para você entender que não é o que você sabe que muda, mas é o que você faz com a informação que você tem. Gente, está fazendo sentido? Coloque aqui para mim. Carol, como que eu posso começar a mudar isso? Senta agora, hoje é sexta. Pega esse final de semana agora, coloca no papel e pensa o que que você quer construir essa semana. Quais são as pendências que você está adiando de fazer? Quais são as coisas que você precisa modificar na sua casa, no seu armário, no seu trabalho que você vem adiando? O ato de eu ter o hábito de adiar as coisas é um gatilho, é um hábito que me gera procrastinação. E a procrastinação, ela vem junto embolada com a preguiça. Só que lembra, todo mundo, eu também sou, tá? Todo mundo é procrastinador em algum momento. Todo mundo, não existe quem não procrastina. Gente, ó, eu sou procrastinadora, você também é. Por mais que talvez você fale, não, eu não sou, nessa área eu não sou. Não, você é sim. Então, pensa assim, eu sou procrastinadora e eu tenho preguiça também. Tem dias que eu tenho preguiça, que eu falo assim, meu Deus, cara, eu tô sem saco nenhum para fazer isso. Aí eu respiro, tô falando o que eu faço, tá? E pensa em você aí. Eu preciso fazer. Por que que eu preciso fazer? Porque eu anotei no meu planejamento que eu tinha uma meta para cumprir. Eu vou contar uma meta minha, tá? Algumas, para te ajudar a você montar a peça do seu quebra-cabeça. Em 2022, eu coloquei um objetivo para mim que era treinar 300 dias, fazer atividade física. E eu sou personal trainer, tá? Só que por conta da minha rotina, da minha agenda, eu não me colocava, ó, trazendo aqui, ó, olha, vai pegando o gancho e vai trazendo para sua história. Ontem eu estava conversando com a minha cabeleireira, que eu fiz a minha raiz, graças a Deus, porque ela estava ufuó. Ontem eu estava conversando com ela, vou fazer o link, tá? Ela falou assim para mim, Carol, isso tudo que você está me trazendo sobre rotina, eu percebi que eu cuido do meu esposo, da minha filha, do meu filho, da minha família, e eu não estou cuidando de mim. Quem aí coloca seu foco, sua energia só em cuidar dos outros e não cuida de si? Coloca aí, eu. Se você vive isso, coloca aí eu. Se você prioriza o seu tempo 24 horas só, trabalhar, gerar resultado no seu trabalho, porque você paga para isso, e você tem que fazer, e tá tudo bem.
Você cuida do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus parentes. E você? Você se coloca na agenda? Eu falei isso para ela, mas sabe uma das coisas que você pode começar a mudar? Eu trouxe a sacada para ela. Começa a colocar você na agenda. Eu falei assim, ela não gosta de treinar. Eu falei, tá tudo bem se você não gosta, mas só que a conta vai chegar. E quando chega é onde você vai ter que tomar remédio, você vai gastar uma puta grana em resolver com fisioterapia, vai ter que fazer outras manobras para resolver essa dor, porque vai chegar. Gente, alguém já passou por isso? Eu tenho alguém da família que hoje vive com dor, paga um baita valor em convênio, simplesmente porque é sedentário demais. Gente, o corpo humano ele foi feito para se movimentar. Você não precisa fazer muitas coisas em muitas horas, mas você precisa colocar o corpo em movimento. Porque o corpo humano foi feito para isso, ele não foi feito para ficar parado. O sedentarismo, ele mata muito mais do que outras doenças. Voltando ao link. Eu falei para ela, se você não pode fazer todo dia uma caminhada de 30 minutos, faça 3 vezes na semana. Qual que é melhor, Carol? 3 vezes na semana ou nada? Óbvio que é ter 3 vezes na semana. Se você não começa a criar um hábito pequeno, ó, rotina. Se eu não começo, a rotina começa como? Eu planejando no papel, senão ela não vai, a rotina não sai do lugar. A rotina só existe quando eu estabeleço o que é. Tudo começa aqui, ó. Qual é a minha intenção? O que que eu quero? Para onde eu vou? Como vai ser? A partir de eu começar a criar esse mapa macro, é que eu vou estruturar o que que eu tenho que fazer. Sem eu ter isso, eu não faço. Aí entra no paradoxo, eu já sei o que eu faço. Ok, então por que não faz? Entende? A tua mente ela está programada para ter preguiça, procrastinação, então ela não faz por isso. Porque você já tem o hábito de não fazer. Quando você entender que você só precisa ter o hábito de fazer, porque o hábito de não fazer você já tem, você concorda? Gente, não existe alguém que não tem hábito. Ou você tem o hábito de fazer ou não fazer. Não existe o meio termo. Ah, eu só não tenho hábito. Não, você tem o hábito de não. Agora você precisa ter o de sim. E aí entra a decisão. E aí, então, para e pensa, voltei a minha história, conectando com a dela. 2022, eu me desafiei a treinar 300 dias porque eu não conseguia manter uma consistência nos meus treinos. Era difícil para mim quando a minha agenda muda muito. Vai de manhã, vai à tarde, vai à noite, volta, vai de manhã, não deu certo. Então, eu não conseguia. Aí, eu, 2021, falei, não, eu preciso cuidar de mim. Eu cuido do meu trabalho, cuido dos meus clientes, cuido da minha família, cuido da minha esposa, cuido de todo mundo. E eu, se eu não me colocar na agenda e falar que eu sou a pessoa mais importante nesse momento, eu não consigo cuidar das pessoas que estão à minha volta. Você quer saber como você ajuda quem está à sua volta a mudar a vida dela? Para de falar. Mostra. Mostra o resultado. Vai lá e faz. Mas não fala porque você está fazendo. No sentido de, eu estou fazendo isso porque você não faz. Não. Só fala porque você está fazendo, que é o seu porquê. Por que que você está fazendo? Eu vou falar por mim. Eu fui fazer isso para mim porque eu precisava criar a disciplina. Ó, tá vendo? Eu tinha disciplina para trabalhar, máquina, mas eu não tinha disciplina para cuidar da minha saúde com tanta regularidade. Eu fechei o ano de 2022 com 268, se eu não me engano, treinos. Eu não bati minha meta. Fiquei frustrada? De forma alguma. Sabe por quê? Eu fiquei feliz e orgulhosa, porque foi o ano que eu mais treinei. Foi o ano que eu mais me dediquei a mim. E eu quero saber de você. Quanto você se dedicou ano passado a você? Então, pensa agora em 2023. Eu coloquei esse objetivo para mim de novo, 300 dias. Por quê? Porque eu não posso colocar mais de 300 se eu não bati nem 300. Tá linkando a informação do começo da aula? Se eu coloco uma meta muito alta, e eu não alcanço, eu me frustro. Agora, se eu coloco uma meta ousada, 300 dias para mim é ousado, e eu testei isso ano passado, foi desafiador. O ano tem 365 dias. Eu treinei 268, se eu não me engano. Foi uma meta ousada, mas me desafiou bastante. Eu tive que vencer a minha procrastinação, a minha preguiça. Eu tive que ser mais disciplinada e foi ótimo. Esse ano, hoje é dia 19, hoje é dia 20. Ontem eu bati 19 dias seguidos. Ano passado eu não comecei assim meu janeiro.
O que que quer dizer? Quer dizer que eu já comecei melhor. Por que que eu comecei melhor? Porque eu tenho clareza de onde eu quero chegar. Eu tenho clareza do porquê eu tenho que fazer. Eu tenho clareza do que não deu certo. Ó, o não dar certo é ótimo. Anota isso. Erra rápido. Aprende com seus acertos que você vai mais rápido. Somente com seus erros, que você aprendeu o que tinha que aprender, que você vai melhorar e vai mais rápido. Agora, cometer os mesmos erros e achar que tá tudo bem é burrice. Cometer os mesmos erros da mesma forma e continuar batendo a cabeça, cara, é pedir para, entende? Então, pensa nisso para você agora. Eu quero que você coloque no papel. Deixa eu só tomar um golinho de água agora que isso aqui. O que que você quer para sua vida pessoal e profissional? O que que você quer para sua saúde? Quanto de tempo você quer ter livre para você? Como você vai estabelecer isso para você? O que que você vai começar a fazer de prática? Será que você quer ter mais tempo livre para treinar? Você quer ter tempo livre para viajar? Você quer ter tempo livre para poder trabalhar melhor? Você quer ter tempo livre para poder sair para curtir, tomar um café, sair com as amigas, ter um dia off para você, um período off para você ir poder fazer a unha e poder fazer o que você quiser? Você já parou para pensar o que realmente torna a sua semana uma semana incrível? O que que precisa acontecer naquela semana para você falar assim, caralho, é isso que eu quero ficar vivendo na minha vida? São todas informações que parecem óbvias, gente, mas não é. Quando você começa a pensar nesses pequenos detalhes que eu estou trazendo, você vai começar a conectar o que você realmente quer para você. E a nossa vida só é moldada a partir disso. E a segunda dica é você, se você não colocar isso no papel, que é uma agenda, pode ser eletrônica, pode ser de papel mesmo, se você não anotar todas essas informações, é impossível. É impossível você criar de fato o que você deseja para você. Então lembra, disciplina, determinação, precisa colocar isso a ferro e fogo, planejamento e investir em você. Quando eu falo para você, lembra, você vai ter que investir em você, tempo, energia e dinheiro. Não tem como você sair disso. Tempo para você cuidar de você, tempo para você estudar, tempo para você fazer uma mentoria, tempo para você ler, tempo para você cuidar da sua saúde, tempo para você treinar, tempo para você se alimentar melhor. Você viu que o tempo é o nosso maior ativo. O tempo é o que faz a mudança da sua realidade. Sem tempo, você não faz nada na sua vida. Você não cria nada, você não cria relações melhores, você não ganha dinheiro, você não trabalha melhor. Então, administrar o seu tempo é uma das formas de você mudar a sua realidade. Eu acho que não é nenhuma, é a única. Sem o seu tempo, você não faz nada. Então, se você não parar para pensar como você está gerenciando o seu tempo, você não consegue sair do lugar. Gente, alguém tem alguma dúvida? Coloque aqui para mim, tá? Então, pare e pense agora. O que que vocês vão começar a fazer para essa semana para começar a estruturar ainda mais? Na semana que vem, eu vou falar um pouquinho mais profundo sobre como organizar a rotina. Vocês perceberam que hoje eu falei um pouquinho mais sobre mentalidade. Só que tudo começa na mentalidade de eu entender que eu sou uma empresária, eu sou um empreendedor. Eu estou aqui para pensar como uma pessoa que precisa dar certo. E se eu te perguntar hoje, na sua vida, você é uma pessoa que se considera que está dando certo? Está dando certo no sentido de viver realmente daquilo que você quer. Viver da forma que você quer. Se você não tá tudo bem. Hoje você está tendo a oportunidade, hoje, sexta-feira, para você decidir como. Não como nos passos, mas como em começar a construir. 365 dias. Gente, o ano passa voando. Voando. Pare e pense no passado. Coloca aqui para mim. Pare e pense no passado.
Quais foram as coisas que você conseguiu realizar de tudo aquilo que você colocou para você? E quais foram as coisas que você não realizou, que você gostaria de realizar? Olha que legal. A Mari compartilhou aqui, ó. Este final de semana vou fazer o meu planejamento. Parabéns, Mari. É isso. Quero ver você decolando. Você merece. Você tá aqui para isso, para realmente viver daquilo que você deseja. Está difícil mudar a minha mentalidade. João, pensa assim, ó. Você já tem uma certeza que está difícil mudar a sua mentalidade. Eu quero que você só pense agora, tá? E anota. Troca o difícil por oportunidade. Nossa, eu posso mudar a mim, eu posso ter uma nova oportunidade de mudar a minha mentalidade. Ó, eu posso ter a oportunidade hoje de mudar a minha mentalidade. Quando você fala isso para você, o que você sente? Fica difícil ou fica mais fácil? Fica suave, fica mais fluido, fica no flow. João, presta atenção no que eu estou falando, ok? Tudo começa a mudar quando eu começo a entender que a pessoa que fala, o locutor, é a primeira pessoa que está ouvindo a informação. Então, não importa que é o ambiente, importa o que você fala para você. Agora, aqui para mim, você só está falando que está difícil. Só que se você não mudar a forma como você está vendo e sentindo, você não consegue ajudar as pessoas à sua volta. Então, para de culpar o externo e comece a olhar para você. Por mais que está difícil o ambiente, mas o que eu posso fazer para tornar mais fácil? Sou eu. A mudança sempre começa em mim. Por mais que o ambiente está difícil. Então, quanto mais a gente entende que nós somos as pessoas que devem inspirar as pessoas à nossa volta, a gente consegue fazer isso. Só que enquanto eu estou na vítima, reclamando, culpando, justificando por que não tenho, eu não tenho. Ó, presta atenção nisso e anota. Deus é abundante. Deus não gosta de pessoas escassas, pessoas que reclamam. Porque Deus entrega aquilo que você está pronto para receber. Porque se você está reclamando, você não está pronto. Porque um dos princípios de prosperidade e abundância é ser grato. Grato pelo que você já tem. Tá difícil o ambiente? Tá bom. O que que você pode começar a moldar, mudar a forma como tá, começar a ser grato pelo que já tem para poder vir mais. Nada pode vir mais ou novo se eu não tô nem satisfeito com o que eu tenho. Então, troca difícil por oportunidade. Eu tô tendo uma oportunidade, uma mentalidade nova. Se eu tô aqui nessa aula hoje, é porque você pediu essa conexão com o universo. E lembra, Deus só vai te dar aquilo que você realmente quer. Se você quer dificuldade, você vai ter. Segura aí a dificuldade. Agora, se você quer sucesso, realização, relacionamentos melhores, mais dinheiro, prosperidade na sua vida, pessoas boas à sua volta, então peça isso. Porque se você pede dificuldade para Deus, Deus fala, ok, então tá bom, vou te dar mais dificuldade. Deus não entende se é sim ou não. Ele entende a informação. A informação é difícil, entende? Não é assim, Deus, não sei se tá difícil ou fácil. É difícil, a palavra é difícil. Aí eu bingo agora, porque nós vamos encerrar a aula. Bingo de 10 milhões, anota isso. A palavra tem poder, ela ressoa uma frequência, ela vibra uma informação. Para que se você não conectou, você que está nessa aula agora, com tudo que eu falei agora, nesses últimos 5, 6 minutos, anota o bingo agora, que é assim, difícil é uma palavra que soa, vibra, positivo ou negativo. Coloca aqui, para quem acha que é negativo e para quem acha que é positivo. Eu quero saber de você, o que você acha e o que você sente. Coloca aqui para mim. Me ajuda a te ajudar. Lembra? Eu tô aqui, então a sua forma de agradecer que você tá aqui é contribuindo comigo. Coloca aqui para mim. E aí escreve negativo ou positivo. A sua forma, o que que você acha?
Difícil é uma palavra que ressoa negativo. Então, se eu estou vibrando no negativo, porque eu estou verbalizando, a palavra tem força, conectando a informação por detrás. Estou falando isso, estou explicando como acontece a mecânica. Se você continua falando uma palavra que soa, vibra negativo, o que você vai atrair? Negativo. Mas você não vai atrair as pessoas, é você é o campo. Você é o campo vibracional que está falando aquilo. Você vai magnetizar mais do problema, dificuldade, escassez, briga, discórdia, angústia, dúvida, ansiedade, porque você é o campo. Só que a live já valeu a pena, fala a verdade. Quem fez bingo? Tá bom, Carol, eu já sabia de tudo isso, tudo bem. Que bom que você já sabia, mas pensa na sua jornada. Pensa na sua jornada, porque talvez as coisas não estão como você gostaria no sentido desse olhar. Será que eu ando falando muito que tá difícil? Querida, minha gata. Então, para a gente encerrar, eu quero que vocês coloquem aqui para mim uma palavra, porque valeu a pena essa live de hoje. Escreva aqui para mim, por favor. O João falou negativo, choque de realidade. João, o choque de realidade é bom no sentido de a gente só muda a nossa realidade quando a gente se choca com aquilo. Porque o choque é uma oportunidade de eu olhar de uma forma diferente. Lembra que as pessoas, né, Deus passou uma vida inteira inspirando as pessoas através de um choque de realidade. Então, a forma como você pode inspirar o seu ambiente é se tornando uma pessoa melhor para você. Porque quando você se torna uma pessoa melhor, você inspira as pessoas a serem melhores. A gente sempre molda as coisas pelo que a gente faz, não pelo que a gente fala. Mas o que a gente fala molda o que a gente faz. Bingo, 10 milhões agora, fala a verdade. Sim, eu ando muito falando que está difícil. Então, se você já. Isso aqui é uma crença, tá? Isso aqui é um sabotador seu. Então, você já sabe que isso está acontecendo. Se você não parar de falar e verbalizar, não vai mudar. Então, isso aqui já elimina agora da sua vida. Decidiu hoje fazer diferente em 2023. Eu garanto a você que seu ano vai ser diferente. Gente, obrigada pela aula, obrigada por você estar aqui, por ter participado. Manda coraçãozinho aí, vamos explodir essa aula. Vamos fazer acontecer para o Instagram entender que valeu a pena para ele propagar o bem e ajudar ainda mais pessoas. Lembra que sexta-feira que vem, às 6h07, vou estar aqui na nossa segunda aula, são só 4 aulas, segunda aula, para a gente moldar ainda mais a sua rotina produtiva, uma rotina de sucesso. Lembra que rotinas moldam a nossa vida, a nossa realidade é moldada pela rotina. E como eu crio a rotina é a forma como eu olho para as coisas. Por isso que a aula nós abrimos falando sobre mentalidade. Tá bom? Beijo grande para vocês. Linda sexta-feira. Aproveitem muito. Coloquem tudo isso em prática e bora viver que 2023 só está começando. O ano começou agora. Eu tenho uma mente produtiva. Aê, eu também tenho. Que legal. Olha que legal. Só para finalizar, porque até acabou de comentar aqui. Que legal. O Mente Produtiva é um programa incrível, né? E, e o Mente Produtiva é um dos programas que eu criei para ajudar as pessoas exatamente tudo isso que eu trouxe aqui agora nessa aula de hoje. Eu trabalho a mentalidade, uma reprogramação mental de como você olhar para a tua vida hoje e entender como você, quais os passos que você deve dar e pode dar dentro de cada dia para você construir uma realidade diferente. Então, tudo parte de eu entender que a minha mente vai moldar a minha realidade. Então, para quem deseja saber mais, aqui na minha bio do Instagram, tem o programa Mente Produtiva em 21 dias, para ajudar você a fazer essa mudança de chave, para ter mais foco, mais energia, mais disciplina, mais concentração. Você que trabalha em casa, trabalha híbrido, trabalha remotamente, você que está trabalhando externamente todos os dias, não importa. Você vai conseguir criar o que você deseja, desde que você pega a sacada, aproveita a oportunidade e faz acontecer.
Depois eu vou compartilhar aqui no meu history o acesso ao programa para você dar uma olhadinha e aproveitar a oportunidade, tá bom? Gratidão a vocês. Ah, que legal, gratidão. Olha que lindo compartilhou aqui, ó. Eu não, ele mudará a sua vida. Que legal, olha, mudou a vida dela, apenas precisa aceitar de dentro para fora. É isso aí. Ah, que legal, é eu aprendendo uma rotina, forma de viver. Ah, uma das coisas legais desse programa também, que eu ajudo você dentro do programa, né? Eu tô lá com você, lado a lado, a você moldar a sua rotina. Então, lá você vai aprender por que que eu vou ter foco, concentração, disciplina? Porque você vai moldar a sua rotina. Olha o gancho. Vocês viram que eu fiz isso? Falei disso na aula o tempo inteiro? Então, é exatamente isso. Quando eu entendo os passos que eu preciso fazer, eu começo a moldar a forma como eu quero, desculpa, como eu quero viver. Muito bom. Ó, a mente produtiva te ajuda diariamente. Exatamente isso. Você não se sente perdido e sozinho. Que legal, ó. Tá vendo? Um depoimento de uma cliente. Você não vai se sentir perdido nem sozinho. Gente, no link aqui da minha bio tem o programa Mente Produtiva em 21 dias e vou soltar aqui no meu history. Para quem curtiu essa aula, essa live, tira um print agora e escreve uma palavra, porque valeu a pena você estar aqui hoje, qual foi a sacada que você teve, qual foi o insight que veio para você. E eu vou deixar também para você acessar o programa e dar uma olhadinha, o quanto o programa pode te ajudar ainda mais pegando o gancho da aula de hoje, para você começar a estruturar essa sua nova realidade, essa nova mentalidade para criar realmente um 2023 incrível. Tá bom? Gente, beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Ótima sexta, ótimo final de semana e eu vejo vocês